Queridos e amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, nesta noite eu quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de estar na sua casa, de louvar o seu grande nome e de termos a oportunidade de poder dizer que servimos a um Deus tão grande. Louvamos a Deus pela vida do pastor Marcondes, não me canso, pois é um homem de Deus, junto com a sua família, que amamos muito. Louvamos também pela vida da minha família, minha esposa, minhas duas filhas, que são bênçãos de Deus. Irmã Aline contou um pouco do começo, e pela graça de Deus, o nosso Deus bom e poderoso, Ele tem sido fiel na nossa vida, e eu tenho certeza que você também tem mais de 1000 motivos para agradecer a Ele pela fidelidade que Ele tem tido com você. Se não fosse assim, eu creio que você não estaria aqui nesta noite, não é verdade, meu irmão? Glória a Deus. Porém, hoje eu trago uma palavra da parte de Deus e gostaria muito que você abra a sua Bíblia junto comigo. Neemias, capítulo de número 2, apenas o versículo de número 20 e a metade dele, não todo. Nós já tomamos conhecimento que o pastor Marcondes e esta igreja estão prestes a colocar em prática um projeto. E como nós sabemos, todo projeto, ele consiste-se também em um grande desafio. E desafios são dados por Deus para que no começo, meio e fim do projeto o seu povo seja abençoado. Então eu quero ler com vocês o versículo de número 20, apenas metade dele, que diz assim: Então lhes respondi e disse: O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nós nos levantaremos e edificaremos. Quantos podem dizer amém? Graças a Deus. Queridos, hoje eu quero ser bem rápido, porém quero trazer para vocês uma palavra voltado para os projetos que Deus faz nascer no coração dos seus líderes. Bem, nós sabemos que o livro de Neemias, ele é um livro pós-cativeiro. Ele é uma história contada após o cativeiro babilônico. Porém, antes de chegar ao cativeiro, foi profetizado pelo profeta Jeremias que a nação de Israel, o povo escolhido de Deus, pelos seus pecados e por tudo de mal que estavam fazendo, iriam precisar passar por um cativeiro, pela escravidão durante o período de 70 anos. E assim foi. E o profeta Jeremias foi um dos profetas que viram de perto o que aconteceu. E ele, escrevendo também no livro de Crônicas e Reis, ele consegue confessar e dizer: Felizes no dia que foram levados para o cativeiro são aqueles que morreram, pois pior foi os que ficaram e morreram de fome. O cativeiro então acontece, e 70 anos se passam, e o Senhor liberta o povo das mãos dos caldeus, dos babilônicos. E agora quem reina não é mais a Babilônia, mas sim outro governo, o governo medo-persa.
E ali então acontece a primeira levada com Zorobabel para a reconstrução do templo. Teve alguns impasses, teve dificuldades, mas o Senhor usa o profeta Ageu e diz a Zorobabel: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A segunda levada foi com o Esdras, o homem que levou o povo a reconhecer novamente as escrituras, a palavra, os mandamentos, pois o povo estava se desviando. E chegamos aqui então à terceira levada e última, com Neemias. A palavra de Deus diz que Neemias estava na cidadela de Suzã, a fortaleza de inverno do rei Artaxerxes. E ali ele recebe alguns dos seus irmãos, e com muita alegria ele pergunta: como estão nossos irmãos? A Bíblia diz que a notícia que ele recebe o faz se lamentar, chorar, jejuar e orar. Pois a notícia que ele recebe é que os seus irmãos estão passando por grande miséria e fome. A calamidade estava instalada no que tinha sobrado de Jerusalém. O desprezo, o desgosto estava entranhado na alma daqueles que estavam sofrendo. E quando isso soa nos ouvidos de Neemias, a alma daquele homem justo, reto, íntegro, começa a se derramar em lágrimas, em pranto, pois ele sente na pele que o seu sangue, o seu povo, estava vivendo em tempos difíceis. E então o Senhor, após alguns meses de oração, põe em seu coração um projeto. E é aqui que nós começamos a falar o seguinte: estamos prestes, quando eu digo estamos, eu falo do pastor e essa igreja está prestes a começar um projeto que não nasceu no seu coração, mas creio eu que nasceu no coração de Deus. E todo projeto que nasce no coração de Deus, ele é colocado em corações de homens que têm a vida regrada de oração. Não tem condições de um projeto de Deus nascer na vida de alguém que não ora. Não tem condições de Deus colocar um projeto na vida daquele que não tem relacionamento com Ele. Não tem condições de Deus colocar um projeto no coração de alguém que não conversa com Ele. Nós precisamos entender isso, pois o apóstolo Paulo, quando se refere a ele, pastores, homens, líderes, que são levantados por Deus para guiar um povo, ele diz: nós somos ministros do Evangelho e despenseiros das bênçãos de Deus. Quando ele diz despenseiros, ele está dizendo o seguinte: o despenseiro é aquele que toma de conta da despensa. E todas as vezes que algum departamento da casa precisa de comida, chega até aquele que tem a chave da despensa. E naquele momento ele abre a despensa e começa a administrar a comida e tudo que tem lá dentro para aqueles que estão precisando. Paulo estava dizendo: quando Deus nos levantou, Ele nos levantou também como dispenseiros da sua casa. Tudo que aquilo que o povo dele está precisando, os dispenseiros em oração vão até o Pai, pegam a chave da despensa, tiram lá de dentro e lançam para o povo de Deus. É assim que funciona a palavra de Deus, é assim que funciona o plano de Deus. Porque quem disse isso não foi eu e nenhum dos senhores que estão aqui. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo, um homem totalmente comissionado por Deus. Bem, Neemias, após se ajoelhar, ele decide que precisava cumprir a agenda e o projeto a qual Deus tinha colocado em seu coração. Porém, já
havia passado aproximadamente 120 anos que tinham colocado fogo nos muros e nas portas de Jerusalém e tinham consumido por fogo todos os palácios daquela cidade. E durante esses 120 anos, todos que passavam em frente a Jerusalém olhavam para ela e diziam: não dá, é impossível, está destruída, está sobre escombros, está embargada. O rei disse que não podia, não temos recursos para fazer, não temos coragem para fazer. As circunstâncias são totalmente contrárias para poder reedificar os muros e as portas de Jerusalém. Porém, quando um projeto nasce no coração de Deus e desce até aos homens que são levantados por Ele, esses projetos não estão contando com circunstâncias humanas. Os projetos de Deus não contam com planejar estações humanas. Os projetos que Deus faz nascer no coração de um homem que é levantado por Ele estão além das circunstâncias, estão além dos problemas, estão além de tudo que é aparente sobre esta vida. Você ainda não entendeu? Eu estou dizendo que os planos que Deus coloca sobre a vida de um homem que Ele levantou, eles não estão condicionados a dinheiro, não estão condicionados ao inverno ou ao verão, eles não estão condicionados a pessoas, eles não estão condicionados a absolutamente nada. Porque no versículo a qual nós lemos, quando Neemias foi questionado do plano que Deus colocou no seu coração, ele disse: e o Senhor dos céus, Ele não estava dizendo é o prefeito, é o vereador, é o presidente, é a governadora, é o irmão que tem autoridade, não. Neemias se levanta e diz: o Senhor dos céus, aleluia. Ele estava dizendo aquele que tem o controle, aquele que comanda as estações, aquele que tem domínio sobre a vida, aquele que tem domínio sobre a morte, aquele que mora nos céus, que está aqui e que domina o inferno. Ele, tão somente Ele nos fará prosperar. A você que está de joelhos pedindo a Ele, a você que tem uma vivência com Ele, a você que conhece Ele, se Ele pôr no teu coração, não se preocupe. As circunstâncias ou as condições humanas, elas não serão barreiras. Pelo contrário, se foi Deus que lhe deu, Ele te ajudará a passar por cima de todas elas, porque nele está concentrado todo o poder. O poder é nele. O homem de Deus, ele é diferente. Ele vê o que ninguém consegue ver. Ele vê além de todos. Ele enxerga o que muitos não conseguem enxergar. Vamos dizer que Neemias estava aproximadamente mais de 1.500 quilômetros longe da cidade de Jerusalém. Porém, quando Deus desperta esse projeto no seu coração, Ele não soma a quilometragem, não soma o quanto de combustível iria gastar, não soma absolutamente nada para poder ver primeiro para depois dar a resposta. Ele entende que o próprio Deus colocou em seu coração em levantar os muros de Jerusalém. E ele não toma nenhuma decisão a não ser agarrar o projeto, confiar naquele que deu o projeto e caminhar para a frente. A Bíblia diz que Neemias não pergunta absolutamente mais nada como está Jerusalém. Ele só decide, a partir do plano que Deus deu a ele, que vai reconstruir os muros que há mais de 120 anos estão derrubados.
E a Bíblia diz que Deus deu uma sabedoria a Neemias sem igual. Ele chega na presença do rei, convence o rei, convence a dar-lhe material, convence a dar-lhe passaporte, convence a dar-lhe carruagem. Ele chega lá e quando começa a conversar com todos aqueles que estavam fracos, desnutridos, em miséria, e começa a falar que o próprio Deus deu o plano, o projeto a ele, se levanta aqueles que não conseguem identificar o plano de Deus, não conseguem ter discernimento para ver o projeto de Deus. A Bíblia diz que Sanbalat, ele se levantou. Mesmo Neemias dizendo, este plano é de Deus, o rei está ao nosso favor, o rei permitiu, o rei nos deu condições de estar aqui. Ele diz, é uma afronta ao rei. Eu não acredito neste projeto. Isso é muito importante frisar nesta noite, até porque, como seres humanos, nós somos tentados a desistir sempre que encontramos o primeiro obstáculo. Sempre que encontramos a primeira pessoa que é contra o nosso projeto ou o projeto que Deus nos deu. E isso vai se repetir, não é hoje nem amanhã, é até Jesus voltar. Sempre teremos pessoas, homens e mulheres, que se levantarão contra um projeto a qual Deus mandou dos céus para ser estabelecido na terra. Porém, nós temos que entender que quem deu o projeto e quem está ao nosso lado não é humano, não é corrupto, não é carne. Quem nos deu o projeto, quem nos deu o plano, quem está conosco é o Deus que fez os céus e a terra. E quando digo isso, eu digo para que nós possamos fazer a comparação. Pois mesmo entre nós há pessoas que conseguem comparar homens poderosos a Deus. Digo eu que você está fazendo algo completamente errado segundo as Escrituras. Por mais que o homem tenha o poder do mundo todo, por mais que ele tenha influência sobre toda a cidade, comunidade, estado, país ou mundo, nunca se igualará ao Deus a quem nós servimos. Ele estará sempre anos à frente, séculos à frente, milênios à frente, porque Ele é Deus. Enquanto homens conseguem viver no seu tempo, enquanto homens conseguem administrar o que têm, o nosso Deus, Ele continua percorrendo os corredores do tempo. Ele está no passado, Ele está no presente e Ele está no futuro. Enquanto homens não conseguem ver o que vem do outro lado da curva, ou não conseguem enxergar no escuro, ou não podem ver o futuro, o nosso Deus sabe quem vem do outro lado da curva, enxerga no escuro e já está no futuro. Nós precisamos primeiro entender que Deus é Deus, independente de qualquer circunstância que seja levantada em nossa frente. Precisamos entender que o nosso Deus não pode ser comparado, não pode ser igualado, não pode ser subestimado. Ele é Deus, Ele subsiste porque Ele é Deus, Ele existe porque Ele é Deus, e você só existe porque Ele é Deus. E Neemias sabia disso, ao ponto de quando foi questionado por aqueles que não queriam ajudá-lo a concretizar o projeto a qual Deus colocou em seu coração, ele disse, não tem problema. Aqueles homens tinham influências com o rei. Se eles quisessem ajudar, eles ajudariam. Se eles quisessem ajudar, eles teriam como. Se eles quisessem dar uma força, aqueles homens poderiam fazer isso. Mas o problema é que eles não queriam. Pastor, mas e isso era um problema? Não. Não. E não. Porque o
plano não era, o projeto não era de Neemias, era de Deus. E a Bíblia diz que contra Deus não há quem prospere. Contra os desígnios de Deus não há quem se sustente. Contra a obra de Deus não há quem consiga ficar de pé. O próprio Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não sou eu, é a palavra. Neemias entendia isso, entendeu isso? E a resposta de Neemias foi no versículo a qual nós acabamos de ler. Ele olha e diz: o Deus dos céus. Ele não diz assim: o rei Artaxerxes, que me deu material, que me deu carros, que me deu passaporte. Ele não diz isso. Ele poderia dizer, pois o rei era o governador do mundo em sua época. Mas ele não diz, pois Neemias não estava representando homens, ele estava representando Deus. Temos que aprender a fazer essa distinção. Na sua vida, quando você estiver representando homens, você terá limites. Suas forças serão limitadas, como a dele também. Porém, quando você está representando Deus, não há limites para o poder de Deus, não há limite para o querer de Deus, não há limite para a vontade de Deus. O que o mundo pode fazer é só recuar, se abaixar, porque senão Deus passará por cima. Porém ele diz: o Deus dos céus, o Deus dos céus, Ele nos fará prosperar. Logo em seguida ele diz: e nós se levantaremos, e nós edificaremos. Ele é como ele estivesse dizendo: e nós trabalharemos, e nós trabalharemos. Diga comigo: e eu vou trabalhar. É um pouco difícil você dizer isso, mas diga comigo: eu vou trabalhar. É? Muito bem. Jesus, quando começa o capítulo 25 de Mateus, ele nos mostra agora, dá um prisma de quem é a igreja que vai ficar quando ele subir. Ele começa dizendo a parábola das 10 virgens. A igreja deve ser santa, sim ou não? Sim. Essa questão de igreja que aproveita o que o mundo faz para fazer também, ela não está nos planos de Deus. A igreja tem que ser santa. É a palavra de Deus, não sou eu, é a palavra. Porém, no mesmo capítulo 25, ele lança a parábola dos 10 talentos. É como se ele estivesse mandando um recado: a igreja está trabalhando para ser santa, está se santificando em mim, mas não pode esquecer que a minha igreja aproveita as oportunidades e trabalha. A igreja do Senhor não é preguiçosa. A igreja do Senhor não é atribulada, lenta, mirrada, desnutrida. A igreja do Senhor, ela é santa e trabalha para ver o reino de Deus continuar crescendo. Essa é a visão de Deus da nossa igreja, da sua igreja. Essa é a visão que Deus tem de mim e de você. Somos santos, porém, homens e mulheres que trabalham para este reino. Porém, quando ele diz: o Deus dos céus, Ele vai nos fazer prosperar, ele poderia ter invertido e ter dito o seguinte, como todos dizem aqui ou em outros lugares. Pelo menos meu avô dizia assim. Meu avô dizia: presbítero, faz por ti que eu te ajudarei. Assim disse Jesus. Eu não sei onde Jesus disse isso, mas ele disse que disse: faz por ti que eu te ajudarei. Essa questão de faz por ti que eu te ajudarei era aquele querendo dizer o seguinte: trabalha primeiro e Deus te abençoa depois. Faz primeiro e Deus te abençoa depois. E essa é uma lógica, ou pelo menos a nossa lógica do que é o trabalho abençoado por Deus. Porém, Neemias, ele inverte para nos fazer entender
que o nosso Deus, ele não trabalha simplesmente com recompensas, mas ele trabalha com graça, com misericórdia. Era como se Neemias estivesse dizendo assim: nós nem começamos ainda, mas Deus já começou a prosperar. Nós não demos um passo ainda, mas Deus já começou a mover as águas ao nosso favor. Nós não colocamos um tijolo ainda, mas Deus está movendo as forças naturais e sobrenaturais para nos dar vitória. Por quê, pastor? Porque ninguém consegue atrapalhar os planos de Deus. A garantia do povo de Deus é que o Senhor, ele não vai abençoar depois que a gente concluir o trabalho. A garantia que o povo de Deus tem é que Deus abençoa no começo, abençoa no meio e abençoa no final. A garantia que o povo de Deus tem é que Deus, antes de começarmos a fazer, Deus já começou a mover as águas ao nosso favor. O senhor é empregado, carteira assinada, precisa trabalhar 30 dias, correto? Para poder ganhar um salário. Após 30 dias, chama, passa o contra-cheque, confere o valor, está pago o salário. Foi recompensado pelo trabalho. E nós entendemos que com Deus é assim, porém não. Deus, ele paga antes do Senhor começar a trabalhar. Ele paga o Senhor trabalhando e paga o Senhor depois que termina o trabalho. Deus nos abençoa durante todo o percurso. Era isso que Neemias estava querendo dizer. Ele estava dizendo para Sanbalate: eu não dependo de vocês para ser abençoado. A dependência que eu estou para fazer esse projeto, a minha total dependência está em um só. E você pode nesta noite perguntar: em quem? E Neemias disse: no Deus que está nos céus. Após isso ele conclui dizendo: e nós, seus servos. Porque de vez em quando a igreja do Senhor não se comporta como servo, se comporta como patrão. Sim ou não? Pelo menos aqui eu creio que não tem. Mas eu já passei em congregações que sim, abertamente irmãos olhavam para mim e diziam: pastor, quando eu vou orar eu olho para Deus e digo: está determinado. Ou o Senhor faz ou faz. Ou o Senhor converte ou converte. Ou o Senhor abre a porta ou abre a porta. E às vezes nós queremos se comportar como patrões de Deus. Não sei, por orgulho, ou por falta de sabedoria, ou por poder aquisitivo que temos. Porém, todas essas iniciativas que nascem no seu coração estão erradas. Neemias deixa bem claro: não somos patrões, não somos absolutamente nada mais do que servos. Servos de Deus. E como servos, ele diz: nós se levantaremos. Nós ficaremos de pé. Nós ficaremos de pé. Nós levantaremos a nossa cabeça. Nós levantaremos o nosso corpo cansado. Nós levantaremos a nossa alma abatida. Até porque, preste bem atenção nisso que eu já estou encerrando. Quer queira, quer não, a vida cristã, ou a vida do crente, ela é acompanhada de traumas. Ela é acompanhada de lesões na alma. Ela é acompanhada de feridas, muitas das vezes cicatrizadas, porém algumas abertas. E muitas das vezes podemos estar esbeltos, como dizia minha avó, por fora. Podemos estar sorrindo, caminhando, correndo aqui dentro, porém a nossa alma está caída. O espírito está fraquinho e não quer se levantar do banco onde está sentado. Porém, quando Neemias está olhando para o povo, ele olha profundamente dentro do olho de cada um e consegue chamar a atenção deles dizendo: não importa qual seja a doença que você tenha, se você está fraco de fome, se você foi humilhado, se você está sendo escorraçado, se você é esquecido, não importa. Olhe para mim que eu vou lhe dizer algo. Levante-se. Levante-se. Pois nós que somos servos do Senhor, levantaremos. Nesta noite eu não sei o propósito que você chegou até aqui. Porém o Senhor, com certeza Ele me trouxe até aqui. Pois eu não ando por sorte.
Eu ando debaixo da orientação dele, pois a minha vida não é do diabo, é dele, somente dele. E ele me trouxe aqui para dizer a você: levante. Ele não tem culpa das feridas que você tem. Ele não tem culpa das marcas que estão abertas. Ele não tem culpa das decepções. Ele não tem culpa do que você sofreu ou deixou de sofrer. Deus não tem culpa de nada disso, pois a Bíblia diz: dele não pode vir nenhum mal. Porém, Ele está aqui nesta noite para sarar as feridas, costurar as que estão abertas, passar o óleo que sara, colocar remédio, colocar ampulheta, te levantar pelo braço, lhe dar vitória e dizer: meus servos, levante, pois o Senhor nesta noite está falando com você. Levante, levante, pois nós, os servos do Senhor, edificaremos. Ele estava dizendo: se você não levantar, você não vai ter condições de trabalhar. Se você não levantar, você vai ver outros trabalhar e você não vai conseguir chegar lá. Se você não levantar, alguns irão passar à sua frente, alguns irão receber a bênção que poderia ser sua. Pastor, mas a bênção que é minha, é minha. Bem, não funciona bem assim. O reino de Deus, ele é descrito por oportunidades. E toda vez que Deus lança um projeto no coração de um homem de Deus, de um servo seu, acompanhado desse projeto, vem as oportunidades. Trabalhar para o Senhor não é um fardo. Trabalhar para o Senhor não é simplesmente uma luta. Trabalhar para o Senhor, Deus dos nossos céus e terra, não é simplesmente algo que precisamos estar reclamando, comentando e falando. Trabalhar na obra de Deus é uma oportunidade a qual Deus está lhe dando. E quando levanta-se um projeto, Deus também levanta oportunidades. E você pode até dizer esta noite: pastor, eu não participo dos projetos porque eu não tenho como fazer. Eu não tenho como ajudar, não tenho como contribuir, não tenho como ir. Como é que é? Você acha que Deus iria levantar um projeto onde ninguém consegue fazer nada? Você acha que o nosso Deus é menino? Ou o juízo dele é desse tamanho? Não, Senhor. Deus só levanta projeto em lugares que Ele sabe que quem está lá tem condições de trabalhar. Se o Senhor tem levantado um projeto nesta comunidade, não, nesta cidade, nesta igreja, é porque Ele conhece cada um dos irmãos que estão aqui. E não só por fora como eu. Eu olho e vejo o biotipo de vocês, que é por fora, estereotipo. Porém, Deus conhece cada um de vocês por dentro. Ele conhece quem são vocês, onde vocês moram, a capacidade que vocês têm. E se você estiver alegando que não tem para poder fazer, nesta noite eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida. Eu gostaria de orar por você, mas só por aqueles que dizem que não têm condições, aqueles que não conseguem. Pastor, eu estou doente, eu não consigo. Você é uma das pessoas que eu vou orar nesta noite. Pastor, eu não tenho condição nenhuma financeira de ajudar. É por você que eu também vou orar nesta noite. Pastor, eu não posso, a minha alma não consegue caminhar. É por você que eu vou orar nesta noite. Por quê, pastor? Porque aqueles que dizem que não têm, porém, quando pedem ao Deus que tem, Ele manda dos altos céus, Ele concede vitória, Ele manda para a sua vida. A questão aqui é pedir a quem tem, e quem tem é o nosso Deus. Feche seus olhos, sentado mesmo. Agora eu queria que quem não tem pegasse a palma da sua mão e abrisse. Isso é costume de pregador. Primeiro, eu não sou pregador.
pastoreando Matão bem quietinho. O pastor que é um pai para mim passou lá em casa e me trouxe. Amém, meu irmão? E segundo, na obra de Deus nada é feito por outro sentimento, mas por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então quem não tem, ou quem disse que não tem, abra a sua mão. 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 Porque o Deus dos céus, Ele vai mandar nas suas mãos. Querido Deus, Pai eterno e santo, nesta noite eu quero orar, interceder, eu quero chegar até a Tua presença. Por favor, me permita entrar. Eu quero pedir algo especial, pois Senhor, existe incredulidade no meio da humanidade. Porém neste lugar, nesta noite aqui, não permita que a incredulidade prospere, não permita que ela se estenda, não permita que ela ramifique. Nesta noite aqui, Senhor, elimine a incredulidade e ponha fé no coração do Teu povo, ainda mais do que já tem. Meu Senhor do céu, há um povo que não tem, há um povo que não consegue, há um povo que não quer ir, há um povo, Senhor, que alega não ter absolutamente nada para ajudar neste projeto. Porém nesta noite, nesta exata noite de domingo do mês de outubro, eu estou te orando, eu estou te apresentando a vida destas pessoas que estão dizendo que não tem. E o Senhor, não outra pessoa, mas o Senhor mandará do alto, mandará do céu, mandará, aleluia, do seu refúgio, o que eles precisam para trabalhar para o Senhor. Quem estiver enfermo nesta noite e estiver com as suas mãos abertas, eles irão receber sim cura divina. Eu não tenho, ninguém aqui tem, mas o Senhor tem nesta noite para dar. Quem está com a alma ferida, doente, oh glória, quase morta, o Senhor é aquele que dá a manutenção da alma do crente. Nesta noite, que desça dos altos céus renovo, estrutura, força, para que eles possam trabalhar para o Senhor. E para concluir, meu Deus, aqui tem pessoas que estão dizendo que não têm condições financeiras para contribuir para este reino. Mas todos aqueles que tiverem com a mão aberta, no nome santo de Jesus Cristo, o Senhor mandará recurso, o Senhor mandará dos céus. E quando este recurso chegar em forma de semente, eles irão plantar no teu reino, e o Senhor os fará prosperar. Meu Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta oportunidade, por esta noite. Continua conosco, abençoando o teu povo, conduzindo o teu povo, e é no nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Queridos, que Deus os abençoe. E desde já eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém.